que a psicóloga Sueli dos Santos Silva vai nos ajudar a entender e lidar com essa comparação. Sueli, boa tarde, obrigada por ter vindo. Deixa eu começar te perguntando, quando a gente fala de comparação na era digital, eu lembrei daquilo quando a gente ainda não tinha internet, né? Não é da tua época, mas é um pouquinho da minha. E a gente ouve falar, a grama do vizinho é mais verde. Sempre foi, antes da era da internet, mas agora está potencializado, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, né, Fábio? A gente fala essa condição da comparação, de entender que sempre a vida do outro parece melhor que a nossa. Que, na verdade, a gente está vendo ali o resultado final sempre, mas o processo do que levou a pessoa a chegar nessa condição boa, talvez, da vida, a gente não sabe. Mas essa comparação dessa frase ainda ela está muito acontecendo, né? As pessoas falam muito, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Conquista mais, talvez está numa fase da vida melhor, mas essa condição às vezes nos leva a diminuir a nossa autoconfiança, né? Justamente porque a gente observa muito a vida do outro. Porque na maioria das vezes isso vai ser frustrante. Porque nunca vai ser igual ao do outro, né? E aí essa frustração acaba nos adoecendo, mais ou menos assim? Isso, acaba nos adoecendo. O fato da comparação hoje nas redes sociais, que é uma condição muitas vezes que nem é verdade, né? As pessoas até procuram às vezes postar muito justamente para equilibrar ou se sentir melhor. Mas não que a pessoa viva também aquela realidade. E aí nessa observação, no querer viver um contexto que não é seu, tu fica com a autoestima baixa, tu perde a tua autoconfiança, as coisas da vida parecem que não fluem do jeito que você espera, mas por conta que você não está vivendo os teus propósitos, tu está tentando viver o propósito do outro. Uhum. A gente pode dizer, eu falei no começo do programa, mais de 9 horas o brasileiro fica, em média, imagina 9 horas, a gente tem que dormir 8, trabalhar 8, e aí... Claro que a gente trabalha com isso, mas é muito tempo, né? A gente pode dizer que isso é um vício? Como é que vocês, profissionais da área da saúde mental, observam isso? Então, a primeira condição que a gente vê muito é que a carga horária está muito alta no uso do celular. E justamente porque se perde ali nas redes sociais, né? Então, a pessoa nem se percebe, muitas vezes, quanto tempo ela está. Mas a condição é que sim, isso nos prejudica, né? E aí você vê que a pessoa às vezes vai dormir mexendo no celular, acorda, a primeira coisa que faz já é pegar o celular do lado da cama para mexer. Então, nessas condições, ou até na mesa, vai visitar um parente, chega lá, às vezes não é nem o bom dia ou boa tarde, tem a senha do Wi-Fi. Então, essas condições muitas vezes nos levam a perder, ficar muito tempo e sim, isso pode levar a um vício, que é o que tem acontecido muito com os jovens hoje. E o que se faz daí? Né? Então, nessa condição a gente fala muito sobre algumas alternativas que se tem do limite, né? Tudo se tem um limite na nossa vida e a condição das redes sociais é isso, nós colocarmos um limite no tempo que a gente fica nela. Tanto na condição do horário, o que vamos fazer, como vamos fazer, poder ter um planejamento ali junto com a família, às vezes o horário que vamos mexer no celular, porque muitas vezes se perde até a convivência em família por conta do uso excessivo. Muitas vezes é mais fácil eu conversar com o pai e com a mãe pelo WhatsApp do que quando eu estou frente a frente. Você acha que a gente ainda tem solução? Tem solução, sim. E eu falo que tem solução porque tem coisas na vida que a gente tem que priorizar, né? E uma delas é o contexto da família, é o contexto da nossa vida, do nosso amor próprio, né? Entender que nós precisamos ter os nossos sonhos, os nossos projetos. Às vezes a rede social é muito legal ver o que o amigo, a família está conquistando, as pessoas aí fora estão conquistando, mas para a gente também aplaudir, né? Ficar feliz com a vida do outro, mas poder construir também os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, sabendo que um passo de cada vez a gente também pode chegar lá, né? Uhum. Quando você fala da gente aplaudir os outros, eu lembrei de um tópico que eu tinha anotado para conversar contigo, que é sobre a necessidade constante de validação externa. Que todo ser humano tem, a gente quer carinho, a gente quer atenção, mas aí a rede social também, né, potencializa isso, e aí se a pessoa não tem um número suficiente, ou que ela idealizou de curtidas ou de comentários, também é muito frustrante, né? Então, hoje em dia, muitas vezes as pessoas quando postam alguma coisa já vão ver, né, quantos curtiram, quais os comentários, justamente como se isso fosse uma forma de se sentir melhor, se sentir mais feliz, né, com o retorno do outro.
E aí eu falo que isso às vezes é a falta da própria autoestima, né? De saber o quanto você se entende enquanto pessoa, né? Naquela qualidade do que você está postando, naquele sonho, naquele objetivo ou naquilo que está querendo mostrar para o outro. Mas a questão da curtida e do comentário, hoje em dia tem muito isso ainda, né? As pessoas esperam ter para movimentar. Vamos pensar que em lojas, né? Em condição de comércio, às vezes de empresas, o comentário ele é importante, porque hoje o Instagram, por exemplo, é uma vitrine para a loja e tudo mais, né? Eu brinco que é através dele que muitas empresas realmente estão crescendo, estão evoluindo, então precisa-se disso. Mas até na condição de trabalho a gente tem que colocar um limite, né? O comentário, o link lá, a curtida, enfim, é legal, é importante, né? A família, os amigos ter lá, fazer esse comentário quando se posta algo, mas não que você precise daquilo para se sentir bem. Quando a gente fala, né, o nosso último entrevistado ali da reportagem da Leite falou que procurou terapia, né? Isso. Todo mundo deveria procurar, mas para quem Sim. não pode, Sueli, assim, alguém que veja que está realmente viciado, que está sofrendo com essa comparação, que né, acaba não conseguindo controlar, qual que é a tua orientação? Então, contar com as pessoas de apoio. Porque hoje dentro de casa a gente se percebe muito um ao outro, né? Às vezes a gente não consegue se perceber no individual, mas você consegue perceber o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. Então, contar com a ajuda de quem você tem próximo. Muitas vezes a crítica, né? Pode ser que, não estou gostando que está me cobrando que eu estou ficando no celular, mas muitas vezes essa crítica ela pode ser construtiva para ti, porque tu vai conseguir equilibrar o teu tempo. Então, conte com as pessoas que você tem junto, não leve como uma cobrança, mas sim como um entendimento que aquilo ali pode estar te fazendo mal. E o vício daqui um pouco te desliga do mundo, né? Te tira das coisas que você pode viver de melhor. Então, observar isso e se vê que está ficando muito tempo, como eu falei, vai dormir com o celular, quando acorda celular, na mesa celular, a senha do Wi-Fi, aonde vai o tempo todo, se perceber que está sendo demais, né? Essa questão da carga horária, 9 horas, muito tempo. Então, hoje tem aplicativos que você pode colocar um tempo limite ali para você utilizar, assim como também, como eu disse, contar com as pessoas que você tem dentro da sua casa para te ajudar nesse processo. Só uns segundinhos para a gente encerrar, Sueli. Lembrar que a gente é um exemplo para as crianças, né? Que daí não adianta a gente cobrar delas o que a gente não consegue fazer, né? Os adultos não conseguem fazer. E as crianças são muito do que a gente faz e não do que a gente diz. Então, hoje, se tu for ver as crianças, elas até levam muito o celular para as brincadeiras, né? Eu tenho filha e ela tem um celular de brincadeira, então ela já quer brincar com o celular, falando com as pessoas, né? Falando no WhatsApp. Então, a gente vê que tudo que a gente faz, eles vão fazer também. É a questão do exemplo. Então, a importância da gente cuidar, claro, com certeza. Nunca a gente vai ser perfeito, mas a gente consegue colocar ali o nosso limite, entender a prioridade, entender o momento, aonde, né? Quando tem as crianças perto, como fazer também para ter esse equilíbrio. Tá certo, Sueli. Muito obrigada por ter vindo, Fábio. Né? A Sueli teve bebê há 2 meses só, mas muito obrigada por ter feito esse esforço para estar aqui com a gente. O teu conteúdo sempre é bom. Muito bom, obrigada. Obrigada, saúde aí.